Shalom, shalom a todos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre vós. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre algumas chaves da unção. Quando nós falamos de unção, nós estamos falando do poder de Deus, das virtudes, ou da virtude. Lembra de Jesus quando ele passou em determinado lugar e uma mulher veio e tocou na orla da sua veste, e Jesus falou: alguém me tocou e eu senti que de mim saiu virtude. A virtude nós chamamos de unção, que também é o poder de Deus, que também em alguns momentos na Bíblia, como em João 15, é chamado de seiva, a seiva da videira, ou em João também é chamado de água viva, que flui dentro de nós. A unção é o poder da criação também, o poder a qual Deus criou todas as coisas. Lembra que em Gênesis o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas para criar. Então, quando nós falamos de unção, nós estamos falando do poder criador de Deus. E é por meio dessa unção que Jesus Cristo operava os milagres, sinais e maravilhas. Não só Jesus, mas os apóstolos, e anteriormente no Antigo Testamento os profetas também tinham esse poder em suas vidas para operar sinais, milagres e maravilhas. Então quero deixar para vocês aqui algumas chaves da unção. A primeira delas, que eu considero muito importante, é que a unção é algo que você recebe de Deus, mas você recebe quando você busca, quando você pede. Mas antes de pedir a unção, antes de você pedir ela a Deus, a Jesus Cristo, você precisa alegrar o coração dele. Especificando detalhadamente isso, você vê isso no livro de Esther. Antes dela se apresentar ao rei para fazer o pedido, ela se preparou durante um ano para, quando chegasse diante do rei, alegrasse o coração dele. Então a presença da Esther alegrou o coração do rei. Quando alegrou o coração do rei, depois ela fez o pedido. Muitas vezes a gente chega diante de Deus já fazendo o pedido direto. Oh Deus, me dá isso, me dá aquilo. Antes de você fazer o pedido a Deus, primeiro alegre o coração dele. Alegre o coração do rei. Essa é uma das primeiras chaves para você receber a unção. Claro que o meu objetivo aqui não é fazer como se fosse apenas essas chaves fossem suficientes. Alguma compreensão que eu tive a respeito da unção. Mas Deus vai te revelar talvez outras, muitas outras. Isso faz parte do dinamismo da revelação do Espírito Santo na vida de cada cristão. A segunda chave é que existe uma diferença entre a presença de Deus e o poder de Deus. Em João, capítulo 20, versículo 22, está escrito assim: e havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Jesus dizendo para os discípulos, receber o Espírito. A presença do Espírito é algo que está em nós 24 horas por dia. Quem é cristão tem a presença do Espírito porque você é templo e morada de Deus. Mas não é em todos os momentos que você tem o poder do Espírito, que é a unção. A própria Bíblia vai dizer também, com referência a Jesus Cristo, que em alguns momentos o poder do Espírito estava sobre ele. O poder de cura estava sobre ele. Então, existe uma diferença entre a presença e o poder. Em João 20 e 22, Jesus sopra o Espírito sobre eles, mas Jesus ele também vai dizer, lá em Lucas, capítulo 24, 49, diz assim, eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. Agora ele vai usar a expressão poder, que é virtude, que é unção. E você vê nitidamente a diferença nos discípulos depois que eles recebem o poder.
O próprio Jesus Cristo, depois que ele foi batizado no Rio Jordão, recebeu a unção do Espírito, que o Espírito desceu sobre ele como pomba. Ele imediatamente começou a operar sinais, milagres e maravilhas no meio do povo. Antes disso, você não tem relato de Jesus Cristo operando sinais, milagres e maravilhas. Mas após a unção, ele começa, o ministério dele começa a operar. Então, é nítida a diferença. Então, existe uma diferença entre a presença do Espírito e o poder do Espírito. E esse poder do Espírito é a unção, é o que nós estamos dizendo e falando, as virtudes do Espírito que está acessível a cada um de nós para que nós possamos usar para o reino de Deus. E você que já usou essa unção sabe que ela existe, ela é real. Você não vê ela, mas ela é real. Você não vê ela. Quando você ora por um enfermo, ele está na sua frente e aquela pessoa enferma, ele está com a dor de cabeça, ou está com enxaqueca, ou está com a dor nas costas, você ora para ela, você libera a unção sobre ela, você não vê a unção passar, você pode não sentir, em alguns momentos você pode sentir a unção, como fogo, como eletricidade, ou algum outros sentimentos que você tem no corpo, mas você também pode não sentir nada, mas a unção é liberada e aquela pessoa recebe a cura. Quem já experimentou isso sabe por experiência. Nós temos experimentado isso, sabemos por experiência própria que é assim mesmo. A unção é liberada mesmo você não sentindo ela. Então existe uma diferença entre você ter a presença do Espírito Santo e ter a unção do Espírito Santo sobre você. E a unção do Espírito Santo é essa virtude, este poder, que é o poder da criação, onde por meio dela se fazem sinais e maravilhas. Terceira chave: o poder de Deus está escondido na presença dele. Em Abacuque, capítulo 3, versículo 3 e 4, diz assim: a sua glória cobriu os céus, e a terra encheu-se do seu louvor, e o resplendor se fez como a luz. Raios brilhantes saíram da sua mão, e ali estava o esconderijo da sua força. A força de Deus, que é o poder, que é a unção, está escondido na presença de Deus. Isso é muito real para quem experimenta isso. Tanto que existem duas formas de você acessar esse poder. A primeira delas é a adoração. Naquele momento de adoração ali que você está adorando a Jesus Cristo, está oferecendo a Ele a sua vida, está levantando a mão, está glorificando a Ele. Esse momento de adoração você acessa o poder de Deus. E outra forma é o livre acesso, para aqueles que sabem aí como fazer, o livre acesso à presença de Deus, a conexão. Você conecta o seu coração ao coração de Jesus Cristo, Ele libera unção sobre você. Então, o poder de Deus, que é a unção, a virtude, está escondido na presença de Deus. Por isso que existe a diferença, como eu falei anteriormente, entre a presença e o poder de Deus. Quarta chave: unção, dons e autoridade são coisas diferentes. Unção, dons e autoridade são coisas diferentes. Para isso é necessário um outro momento para falarmos especificamente sobre esses 4 elementos. Mas como que funciona? Um exemplo é que os dons, eles estão em nós. Nem todos têm os mesmos dons. Paulo vai dizer que nem todos têm os mesmos dons. São dons diferentes que são repartidos pelo Espírito Santo a cada um. Mas esses dons em nós, eles precisam ser ativados. Eles são ativados pela unção, que é o próprio poder do Espírito que ativa esse dom que está em nós, que ativa o dom que está em você. A exemplo disso, você vê alguns irmãos na igreja que tiveram seus dons ativados. A unção veio sobre eles e alguns tiveram sonhos que nunca tiveram na vida. Alguns tiveram revelação, estavam andando na rua, viu uma pessoa e Deus deu uma palavra de revelação para aquele irmão e aquele irmão falou para aquela pessoa aquela palavra de revelação. E isso nunca aconteceu com aquele crente.
Mas depois que foi ativado, que ele recebeu a unção sobre ele, o dom que já estava nele foi ativado. Um exemplo claro é como se você tivesse um carro. O carro seria os dons, mas o carro ele não anda sem o combustível. Você precisa colocar o combustível para ele andar. Então, a unção é o combustível dos dons. É a unção que movimenta os dons. Isso é de fundamental compreensão, que a unção movimenta os dons. Quinta chave: para acessar o poder de Deus e usufruir os altos níveis e estar continuamente crescendo na unção, é preciso viver em santidade, não se corromper. Você não pode deixar de adorar a Deus para adorar a deuses estranhos. Você não pode deixar que a soberba, a ambição, a corrupção, a avareza tome o seu coração. Você precisa ter um coração puro para que a unção continue a fluir na sua vida. Para que a unção continue a manifestar, o poder de Deus continue a manifestar na sua vida, você precisa manter o teu coração puro. Então você precisa se abster da corrupção do mundo, se afastar da corrupção do mundo, santificar a sua vida, santificar o seu ser, para que Deus possa livremente agir, o Espírito Santo, Deus Espírito Santo, possa livremente agir através da sua vida. Você precisa se santificar. Sexta chave: uma vez que seu coração esteja puro, sem corrupção, então você poderá começar a andar em altos níveis de unção. Deuteronômio 32:13 diz assim, primeira parte: Ele os fez cavalgar sobre as alturas da terra e comeu os frutos do campo. Deus te fará cavalgar nas alturas da terra, isso é, Ele te elevará em níveis altos. Ele vai te elevar a altos níveis de unção. Na medida que você for santificando a tua vida, você vai sendo elevado em altos níveis de unção. Uma vez que você compreenda como funciona a unção, você acordará debaixo do poder, você dormirá debaixo do poder, você andará debaixo do poder. Todo lugar que você estiver, você sentirá o poder de Deus fluindo na tua vida. Você não vai esperar apenas estar no culto, na igreja, no domingo, mas na sua vida, na sua casa, você vai sentir o poder de Deus. Quando você estiver na rua, quando você estiver trabalhando, você vai sentir o poder de Deus. Então, o poder de Deus na sua vida não será apenas em alguns momentos específicos, quando você está no culto reunido com alguns irmãos, mas vai ser em todo tempo, todo instante. Ele vai fluir através de você, na sua casa, nas ruas, na sua escola, na sua faculdade. O poder de Deus fluirá através de você. Então você começará a andar em altos níveis. Você deixará de viver como um homem natural e viverá agora como um homem espiritual, na direção de Deus. Sétima chave: a unção, ela precisa ser sugada da rocha. Deuteronômio 32:13, continuando, o versículo diz assim: E o fez chupar mel da rocha e o azeite da dura pederneira. Nós sabemos que a rocha é Jesus Cristo. É Ele que libera o poder. É Ele que libera a unção. Antes de subir aos céus, Ele disse: vocês ficam aqui, que eu enviarei o Espírito. Ele que libera o Espírito e Ele que libera o poder. Ele que libera a unção. Por causa dEle, por Ele e para Ele, todas as coisas foram feitas, todas as coisas existem. Então, Ele é a rocha a qual nós sugamos a unção, pedimos. Quando você faz o livre acesso, você pede a Ele a unção e Ele libera a unção sobre você, e você usa aquela unção para operar uma cura, para liberar a presença do Espírito Santo sobre a vida das pessoas, para operar uma cura interior sobre as pessoas que precisam de cura interior. Você usa a unção, mas a unção não é sua, ela é emprestada. Jesus Cristo, Ele emprestou ela para nós. Nós pedimos Ele a unção, Ele libera sobre nós. Então você suga a unção.
a unção é sugada da rocha. Essa rocha se chama Jesus Cristo. É a rocha que esteve com o povo de Israel no deserto, a qual eles beberam água. E tem um texto que diz assim, que Deus fala para Moisés: Moisés, fale a rocha e ela vai dar água. Quando você fala para Jesus Cristo para liberar, Ele libera a unção sobre você, Ele libera o poder sobre você, para que você possa usar esse poder para abençoar pessoas. Oitava chave: a unção caminha junto com a palavra. A palavra sem unção vira religiosidade. É o que você mais tem na igreja. As igrejas mortas, que às vezes dizem que tem a palavra, mas na maioria das vezes essa palavra que eles dizem ter é palavra de homens, é letras. Letra morta que não gera vida, que não pode operar e mudar a vida de ninguém. Mas a palavra sem a unção vira religiosidade. Mas a unção sem a palavra vira heresia. Então você tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado para que também não caia nas heresias. Você não pode cair na religiosidade e nem nas heresias. A palavra, ela anda com a unção. Paulo, ele o tempo todo ele fala que quando ele manifestou o Evangelho de Jesus Cristo, ele manifestou por palavras e obras. Quando Filipe estava em Samaria, diz o texto que eles ouviam, que é a palavra, e viam os sinais. Então ele não apenas pregava a palavra, mas ele também ministrava os sinais, quer dizer, tinha aleijado, ele curava o aleijado, tinha cego, ele curava o cego, tinha leproso, ele curava os leprosos. Então, os sinais seguiam. Ele não apenas pregava, falava o evangelho de palavras humanas, mas ele falava o evangelho de poder, de sinais. Mesmo Paulo falando em Coríntios, ele fala: quando eu fui até vocês, eu não fui com palavra de persuasão humana, sabedoria humana, mas eu fui pela demonstração do Espírito de poder. É necessário ter as duas coisas, palavra e unção. Uma palavra sem unção é religiosidade, não é nada. É isso que a maioria das igrejas se tornaram. Muitas palavras humanas, mas não há unção, não há poder. Nona chave: a unção é altamente transferível. A impartição é o caminho para receber a ativação dos dons. E aí você tem dois textos, que é o texto de Romanos, capítulo 1, versículo 11, que Paulo diz assim, porque desejo ver-vos para vos transferir. Em algumas Bíblias está comunicar, que não é a expressão correta. A expressão correta é impartir algum dom espiritual, a fim de que sejais confortados. Isso você vê também quando Paulo escreve a Timóteo, 2 Timóteo capítulo 1, versículo 6, ele diz assim: lembro-te, ele está falando para Timóteo, eu estou te lembrando, Timóteo, despertes o dom de Deus que existe em ti, que você recebeu quando eu impus as minhas mãos sobre você. Paulo está falando isso para Timóteo, olha, quando eu impus as minhas mãos sobre você, você recebeu um dom. Ele está adormecido, desperta ele. Percebe? Os dons, a unção, eles são altamente transferíveis. Os dons são transferíveis, a unção é transferível, você libera sobre pessoas. Na verdade, a igreja, ela não consegue compreender isso. Deus não desce do céu para fazer nada, Deus faz através de pessoas. Quando você faz uma ação social, Deus não faz através de você? Deus não te usa para levar uma cesta básica para abençoar uma família que está precisando, que está necessitada? Da mesma forma, se existe uma pessoa doente, Deus vai usar você para curar, orar para aquela pessoa ser curada. E da mesma forma, se pessoas não têm dons, Deus vai usar outras pessoas que têm dons para ministrar dons sobre aquelas pessoas que não têm, para que aquelas que não têm passam a ter dom. A unção, os dons são transferíveis. Eles são transferíveis através da imposição de mãos, que é o que você vê o tempo todo no Novo Testamento. Pela imposição de mãos, pessoas são batizadas com o Espírito Santo. Pela imposição de mãos, pessoas são curadas. Pela imposição de mãos, pessoas recebem dons espirituais. Você vê isso no Novo Testamento.
Quando se institui os diáconos, quando se levantam os discípulos, quando outros discípulos levantam outros, imposição de mãos. Pela imposição de mãos se transfere dons. E 10ª chave, humildade é o caminho para acessar o reino de Deus, para acessar a unção e o poder. A unção que é o poder da criação. Mateus 19:14. O reino de Deus é escondido dos entendidos e sábios, mas é revelado aos pequeninos e crianças. Mateus 11:25. Deus, de alguma forma, ele resolveu esconder o reino dele dos sábios, instruídos, daqueles que se dizem saber alguma coisa, mas revelou aos pequeninos, isso é, às crianças. Humildade é o caminho para acessar a unção. O reino de Deus pertence às crianças, aos pequenos. Enquanto você se achar grande, você não consegue acessar o reino de Deus. É necessário humildade para acessar o reino de Deus. Ser humilde, criança, é essencial para receber, acessar e receber a unção. Para que você receba os dons, para que você receba uma cura, você precisa de humildade. Para que você receba os dons, você precisa de humildade. Para você acessar a unção que está liberada para você, você precisa de humildade. Para você receber os dons, você precisa de humildade. A unção está aí a nosso favor. Deus liberou ela sobre a vida da igreja, para que a igreja possa utilizá-la e possa, através dela, salvar, libertar, curar, transformar vidas. Amém? Deus abençoe a todos. Fique com Deus. Em nome de Jesus.